Vamos lá, ao trabalho. Boa noite. Entrou já quase todo mundo. Continuação do Evangelho de Tomé. Boa noite, bem-vindos. Vamos começar agora com o dito 85. Disse Jesus. Já começa com a cosmologia. Adão foi gerado por um grande poder e uma grande riqueza, mas não era digno deles. Se deles fosse digno, não teria conhecido a morte. E aí eu estava lendo aqui, tanto nos textos gnósticos, quanto na doutrina secreta, me chama muita atenção que Adão, é por isso que eu coloquei a imagenzinha aqui do Adão Cadmon, para a gente sempre tentar entender esse Adão como a humanidade, né? A grande humanidade. E é interessante que o Adão Cadmon, ele é uma geração que vem a partir do Logos. A gente estava até conversando hoje lá no grupo do Telegram sobre a unidade, né? E o Logos como sendo essa primeira imagem da unidade. E aí é o Logos que se duplica e começa a dar criação, a separação dos seres e os outros seres e o múltiplo, né? Os neoplatônicos vão falar da diferença entre a alma do mundo, que é uma só, e as almas individuais, que têm essa experiência de encarnar no mundo e precisam encontrar o seu retorno à alma do mundo, ao nous e ao um, né? Então, quando a gente fala em Adão, a gente está falando dessa humanidade em todos os seus aspectos, desde o aspecto de um Adão mais sutil, de um Adão psíquico, e de um Adão como nós, seres humanos encarnados, vivendo essa experiência no mundo. E aí eu fiquei pensando que isso, mas é como se nós fôssemos células desse corpo de Adão, e cada um de nós que se ilumina, ou que encontra um caminho de não causar dano a essa humanidade, a gente vai fazendo com que esse Adão, enquanto homem primordial, possa retornar ao seu estado original, né? Porque na passagem anterior a gente viu Jesus falando, né? Ah, ok, você encontrou a sua semelhança e você se alegrou, né? Que a semelhança é encontrar a nossa alma. Mas e aí o seu molde, você aguenta? Quando você descobriu o seu molde, né? Como algo além de simplesmente encontrar a alma. Então, como se nós, aos poucos, cada um de nós, nesse caminho de iluminação, que é por isso que lá no final da Voz do Silêncio tem, né, que nasce um novo Salvador. Cada vez que alguém atravessa o rio e cruza para outra margem, toda a natureza se regozija, toda a natureza se alegra. E eu fiquei com essa imagem mental de que é como se a gente fosse iluminando as trevas desse único Adão, esse único corpo de Adão, como uma humanidade primordial que nós todos somos parte, e por isso somos unos interligados, porque temos a mesma substância, a mesma essência, a mesma centelha divina, e a gente vai trazendo luz e retornando esse Adão para o seu estado de homem celestial. E aí Jesus aqui falou que Adão foi gerado por um grande poder e uma grande riqueza, porque Adão, ele é a progênite do Logos, né? É como se eles até se confundem aqui no sistema agnóstico, né? A gente tem aqui o Filho, o Cristo, né? E logo abaixo, ó, primeiro homem, o primeiro Adão, que é o homem celestial. Que aí na Cabala a gente vai ter o Adão Cadmon. Os gnósticos, a gente estava lá conversando no grupo, os gnósticos pegam esses elementos, né, judaicos. A gente confunde porque para nós é muito distante. É muito distante para a nossa mente conseguir ter uma cognição do que seria isso. Mas existe um aspecto do Filho, do Cristo, como o terceiro Logos, ou o Logos que vinha ao mundo, né? Em seu sentido mais representando a unidade, né? A gente viu semana passada, né, que a luz, ou retrasada, que ele é aquela luz que é a imagem do Pai. Então, ele é a imagem que a gente consegue enxergar com os olhos do Espírito, né? E é a partir dessa primeira imagem que forma-se a primeira humanidade, o primeiro homem. Então, esse Adão foi gerado por um grande poder e por uma grande riqueza. E aí, agora ele vai falar da queda. Mas ele não era digno deles. Se fosse digno, não teria conhecido a morte. Aí a gente pode se perguntar, né? O que é ser digno, etc. Mas o que é conhecer a morte? É cair em obscurecimento. A gente
prova do fruto da dualidade, né? Lembrando que tem duas árvores na literatura, lá no Éden, tem a árvore da vida e tem a árvore do conhecimento. Aí em outras versões, a árvore da vida dá origem à árvore do bem e do mal, que não é a árvore do conhecimento, são coisas diferentes, né? Depende dos textos. Mas a gente tem esse elemento de que há duas árvores no paraíso, né? E aí a gente vai questionar se é um paraíso gnóstico ou um paraíso mesmo, né? Ou é o pleroma. Mas o fato é que quando Adão ele vai tendo esse movimento descendente, e aí ele prova do bem e do mal, ele entra no âmbito da dualidade. Ele se mistura luz com sombra, como o Yaldabaoth no mito, que mescla luz com trevas para confundir a gente. Então, à medida que ele vai descendo na manifestação, ele vai ficando mais longe do um. E quanto mais longe do um, mais a gente vai se confundindo com os objetos de contato cognitivo externos a nós. Então, a gente vai perdendo contato com esse um que está na caverna do nosso coração. E aí, o Adão, nesse momento, tem várias quedas no mito, né? Ele tem primeiro uma criação psíquica, depois é moldado um corpo astral para ele, depois é moldado um corpo físico que é meio inerte, depois nesse corpo físico o espírito é insuflado, aí o corpo anda, aí o corpo recebe uma mente, é expulso do Éden, tem todo, né? Várias etapas, até me lembra um pouco a antropogênese da doutrina secreta, né? Os seres sem corpos sutis, e depois a geração dos corpos físicos, a divisão de sexos, aquela história toda, para quem gosta de filosofia. Mas é parecido, né? São várias etapas. E o Adão vai caindo cada vez mais. A matéria vai ficando cada vez mais bruta. E isso é conhecer a morte. E eu acho tão engraçado. Não sei se vocês também... assim, eu fico curiosa, eu fico pensando assim, será que o pessoal passa pelas coisas que a gente passa? Assim, como é que é a experiência de vocês? Às vezes, conversando com um amigo, um parente, não que a gente fique catequizando ninguém, eu não fico falando dessas coisas com quem não gosta. Mas, às vezes, tem, assim, essas conversas sobre Adão e Eva e tal, pessoas que têm uma formação cristã, né, muito tradicional, tem aquela história que Jesus levantou-se de entre os mortos. Então, Jesus levantou-se de entre os mortos. E aí o pessoal leva isso naquela interpretação de, olha, ele levantou dos mortos e teve a ressurreição do Cristo, é um milagre, o maior milagre de todos. Isso é a prova de que ele é Deus na Terra, né? Porque só um Deus pode ressurgir de entre os mortos. E aí fica essa retórica. Mas quando a gente lê os textos gnósticos por essa perspectiva da mitologia e da filosofia, fica muito claro que essa morte e esses mortos não é os mortos como a gente entende mortos, não é alguém que foi colocado num caixão e está enterrado, né? Mas eu fiquei pensando nisso. Olha, o pessoal realmente acredita que esse ressurgir dos mortos, ou levantar-se dos mortos, é literalmente os mortos que as pessoas estão pensando. Eu fiquei, nossa, isso é tão absurdo, vocês não acham? E quando a gente lê aqui no Evangelho de Tomé, o que significa, né? Adão conhecer a morte. Ele conheceu essa encarnação que obscureceu a mente dele pela ignorância, pela separatividade. E todos nós, então, somos mortos. Eu estou morta. Não sei se tem algum iluminado aqui, se tiver, me desculpe. Mas nós estamos em estado de morte, porque a gente ainda está aqui preso nessa engonha das encarnações. E a gente sabe que existe uma possibilidade de nos tornarmos vivos. E por isso é muito interessante a posição dos mestres, dos instrutores, porque eles falam, olha, eu consegui. Eu sou um vivo. Eu atingi a ressurreição em vida, como diz no Evangelho de Filipe. Vocês também podem atingir a ressurreição. Há um caminho para isso. Há etapas nesse caminho. Olha o processo, olha o ensinamento, olha o que a gente precisa desvelar, olha o que a gente precisa entender de todo o sistema, de como o ser humano surgiu, como a gente foi ficando preso nesse sistema, e aqui estão as chaves para a gente sair. Então, quando eu li esse Dito 85, me pareceu que Jesus estava falando da cosmologia gnóstica, porque fala da geração de Adão por um grande poder, e fala de como Adão conheceu a morte. Essa questão que Adão, ele prova da dualidade, né? E quando a gente prova da dualidade, um detalhe importante é que a gente começa, não é assim, a dualidade como um conceito abstrato.
O que implica a dualidade na nossa vida? Implica na noção de um eu, que é o ego, é a nossa máscara da personalidade, o nosso homem animal se estruturando como alguém que existe e quer se defender e tem desejos e tem aversões e odeia algumas coisas e tem apegos absurdos e paixões para outras. E isso entra naquilo do gosto e não gosto, isso é bom, isso é ruim, e com isso a gente vai se distinguindo dos outros. E a gente vai aumentando esse senso de separatividade, por isso que é tão difícil. Porque quanto mais a gente prova desse fruto do bem e do mal e dessa dualidade, mais a gente reforça o nosso ego, né? Então, esse caminho de retorno, justamente de reencontrar a unidade, a luz em nós, é esse caminho de despertar uma sabedoria. E é difícil, né? Então, Adão era um homem luminoso, até que ele caiu na dualidade. Eu não passei pela visão tradicional de Adão, né? Como é que seria essa passagem 85 pela visão tradicional do Gênesis? Ele morreu porque ele foi expulso do Éden? Será isso? Eu estudei na Cabala, o primeiro Adão é um mundo, né? Ele não é um ser. Agora, o segundo Adão, que é esse primeiro Adão é chamado Adão Kadmon, que é o mundo de Adão Kadmon. O segundo Adão é chamado Adão Harishon, que é do qual as nossas almas vieram, né? O terceiro Adão, que foi um homem, na verdade, né? Aqui é o mesmo caso? Não, provavelmente não. É legal você trazer isso, eu não conheço muito da Cabala. Mas provavelmente não, porque eu digo porque os gnósticos pegam e adaptam, né? Então nem sempre bate. Mas é legal a gente saber como existe nas outras versões, porque a gente também vai encontrando os paralelos e as diferenças. O Adão Harishon é como se fosse a mônada total, né? Aí ela se quebrou e cada pedacinho dessa mônada, né? Ela é um pedaço, é a nossa, se dividiu ainda em várias pessoas e a nossa alma. O curioso é que na Cabala também tem que isso aconteceu depois de um jorrar de águas, né? Que aqui tem abaixo da. Tem as águas. Então é a mesma linguagem. Não, a linguagem, eles bebem da mesma fonte. Isso que você falou do Adão Kadmon ser um mundo é muito interessante, e eu acho que não é totalmente divergente dos gnósticos, porque esse primeiro Adão criado pelo Logos, ele... Ai, cadê meu mouse? Ele ainda está aqui nesse primeiro círculo, né? Então, ele ainda está nesse plano celestial que ainda é uma total unidade. Esse primeiro círculo, ele representa aquilo que ainda está conectado com a unidade. Então, a gente tem aqui o pai, a mãe, primeiro o pensamento, o Cristo e o primeiro homem, tudo meio junto, só que em camadas diferentes. Então, nesse sentido de ser um mundo, eu acho que faz um pouco de sentido. Sim, inclusive tem outra coisa interessante, que a Barbelô aqui, lá na Cabala é chamada de Nukva, ou a noiva, né? Que é o aspecto feminino. Sim, né? Ela é chamada de mãe também. Isso, aí ocorre eles falam de um zivug, que é uma relação, entre aspas, né, sexual, que acaba gerando luz para os mundos de baixo, né, onde vai criar o Adão Harishon, que é onde existe a quebra dos vasos, que vai redundar nas nossas almas. Que legal, que interessante. Porque é o processo que a gente vê descrito nos gnósticos em outros detalhes, ou em outras palavras, né? Porque desse primeiro Adão que surge a imagem. Na verdade, essa imagem é refletida nas águas, e aí tem o primeiro Adão mais sutil, e aí vai ficando cada vez mais grosseiro. Então, vamos para a próxima. Disse Jesus, 86, as raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Lembrando, né, que o Filho do Homem é um título para o Logos, para o Cristo, e usado para Jesus. Então, aqui o primeiro homem, né, que a gente estava falando, que está dentro do âmbito da unidade, está junto com Cristo. Inclusive, uma coisa que o Renato falou que eu lembrei agora. Em alguns textos gnósticos, a Barbelô, que é o pensamento primordial, ela é chamada de o homem. Ela tem vários títulos. E justamente ela é aquela que contém todas as verdades, toda a gnosis, o primeiro pensamento, o pensamento original, que ainda não se dividiu em muitos pensamentos. Ela é aquele
pensamento em uníssono, aquela mente divina, né? E tem um texto que ela é chamada O Reino dos 10, a gente até lembra aqui da Sefiró, que são 10, né? Então, fico pensando. E ela é chamada de O Homem. E aí, nos textos que ela é chamada de O Homem, Cristo é o Filho do Homem. Por isso que é confuso, porque a gente tem o Adão Cadmon, tem o Homem Celestial, tem o Filho do Homem, tem o Homem. Às vezes ele é Cristo, às vezes ele é a própria Barbelô. Mas a gente vai tentando entender. O interessante, eu acho que a gente vai fazendo os esqueminhas, vai botando as tabelinhas, que eu gosto também, estou com vocês, mas a gente tentar entender isso um pouco no coração, entendem? A gente vai botando lá no fundo da nossa mente, vai jogando para a intuição, uma hora aquela ficha cai, eu sinto um pouco assim, uma hora a gente entende. O Filho do Homem pode ser também uma referência ao Cristo, né? Porque em alguns textos, a Barbelô é o homem, que é o reino dos 10. Então, Jesus está falando sobre a nossa não ter um repouso, não ter um local de refúgio nesse mundo de baixo, nesse mundo reflexo, nesse mundo cópia. A gente fica inquieto, a gente fica angustiado. Né? A gente até vê na história do próprio Jesus, né? Ele não tinha uma casa. Onde é que Jesus morava? Nos fragmentos que a gente tem, que não sei, tem o pessoal aí da arqueologia bíblica por uma visão cética materialista, né, que tem vários autores assim da história da Bíblia por uma visão mais cética, que aí tem o Jesus o camponês, o Jesus que peitou o governo, né, tem uma coisa assim, que até eu acho que tem verdade, e aí o pessoal gosta de achar, assim, as ruínas em Cafarnaum, que tinham inscrição numa pedra com o nome de Pedro, será que era o Pedro de Jesus? A gente, na verdade, é muito difícil saber, né? O que a gente tem são algumas referências no Novo Testamento, que a gente não sabe se é verdade ou não. É muito difícil. Eu fiquei pensando, nossa, é muito difícil. Mas a gente sabe que Jesus circulou pela Galileia, que ele passou por Cafarnaum, talvez tenha morado lá, que ele viveu em Betânia, perto de Jerusalém, que ele esteve em Qumran, né? São suposições que a gente vai, pela conexão das coisas, a gente vai levantando. Mas o que a gente vê é uma pessoa itinerante, né? Uma pessoa que vai onde tem trabalho espiritual. Ele está onde é necessário, onde tem discípulos. A impressão que me dá é que ele saía ensinando, e aí deu várias dificuldades, inclusive, na vida dele por causa disso, porque ele não respeitava o sábado, ele estava lá pregando nas sinagogas no meio do sábado, e não gostavam. Então, a gente vê uma pessoa itinerante, alguém que está a serviço de um trabalho espiritual que às vezes não respeita os limites do nosso mundo social, cultural, político, físico daqui, né? E eu acho que essa deve ser uma sensação que quem está nessa busca de uma forma mais comprometida tem, em se não ter onde repousar a cabeça, não ter um local para chamar de seu. E esse aspecto nosso de querer ter uma casa, um ninho, meu território, né? Até hoje está aí o mundo em guerra, brigando por fronteira, por território, por meu país contra o seu país, xenofobia, né? Tudo isso. E é um aspecto animal do ser humano. É um aspecto de defesa dos seus contra os outros, o aspecto de competir contra o outro inimigo, o aspecto animal de crescer e multiplicar-vos, né? A minha família, os meus filhos, que é natural do nosso desenvolvimento egóico, mas que não, chega um ponto que começa a gerar sofrimento para nós e para o mundo. E aí eu acredito que esses que estão nessa jornada espiritual, eles vão por desapego, né? Jesus fala, aquele que não abandonar pai e mãe não é digno de me seguir, etc. Tem aquelas frases que todo mundo fica assim, ele disse isso, o que isso quer dizer? Dá um certo espanto na gente, né? Mas é nesse sentido da gente encontrar o verdadeiro repouso. Porque o repouso verdadeiro é no nosso ser, no nosso ser mais primordial. E não nas coisas. As coisas, elas nunca vão satisfazer essa nossa necessidade de preenchimento que nos gera uma angústia, vida após vida, né? Então, e é interessante que essa passagem aqui das raposas, ela está no Novo Testamento, né? Lembram 72 das 114 sentenças do Evangelho de Tomé têm passagens idênticas no Novo Testamento. Por isso, inclusive, alguns, quando descobrirem o Evangelho de Tomé, vão achar que ele é a tal fonte Q, a fonte Kelly, a fonte original, que deu origem aos sinóticos. Tem uma discussão aí da arqueologia bíblica.
porque é muito parecido, né? E aí pensaram, nossa, beberam aqui do mesmo texto, todo mundo copiando o mesmo texto. Só que na passagem do Novo Testamento, essa passagem ela é antecedida de um discípulo questionando Jesus. E o discípulo diz o seguinte: Mestre, eu te seguirei onde quer que você for. Aí Jesus ri e fala assim: a raposa tem as suas tocas e as aves os ninhos, mas eu não tenho onde repousar a minha cabeça, né? Tem certeza que você vai me seguir? Tem certeza? Igual na outra que ele falou assim: você vai conseguir encarar o seu molde quando você vê aquilo que é realmente você? Você dá conta de sustentar isso na sua vida? Tem uma passagem do místico Eckhart, não é o Eckhart Tolle, é o mestre Eckhart, o místico alemão. O mestre Eckhart, ele diz o seguinte, estou citando o Lelube aqui, citando o Eckhart. Se você quer conhecer a Deus, não é suficiente se assemelhar ao Filho. Você precisa se tornar o Filho. Né? E aí aquela passagem do Paulo, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Né? Não é que ele está possuído. Ele vive pelo Cristo, ele vive a partir dessa força ígnea, né, desse fogo que queima as impurezas e que dá força de vontade, que faz a gente agir no mundo pela luz, iluminando, trazendo calor e luz para o mundo. Né? Então, são as questões que me vieram. A gente vê também, como eu estou lendo agora, essa semana, as coisas teosóficas para a palestra de sábado, me vem muito algumas coisas da Blavatsky, porque na história de vida dela, me chama a atenção que era uma nobre russa que tinha diversas posses e né, contatos e poderia né, ter uma vida confortável, mas ela teve uma vida itinerante. A gente tem aquela imagem da foto mais velha dela, né, gordinha, já sofrendo com gota e doente, né? Aí passa aquela imagem, né, aquela velha gordinha, assim. Mas se a gente vai conhecer a biografia dela, a gente vê que era uma pessoa que viajou o mundo inteiro, viajou às vezes vestida de homem, porque né, no século XIX uma mulher viajando sozinha pelo Egito, complicado, nem hoje eu acho que dá de... E viajou pela Europa Oriental, Polônia, esses lugares tudo, pela Índia, né? Mas a gente vê absoluto despojamento do conforto pessoal. Não tem uma mansão, não tem uma casa confortável, o que importa é o trabalho. O que importa é servir ao ensinamento, é servir ao mestre, colocar disponível o ensinamento, né? Independente, eu sei que alguns talvez aqui tenham críticas a ela ou não gostem, eu entendo. Eu só me lembro como exemplo. E várias questões assim de ter que fazer uma viagem de navio de 30 dias, às vezes doente, né? Escrevendo aqui a doutrina secreta, 12 horas de trabalho por dia, doente, comendo mingau de aveia, gastando todo o seu dinheiro só para conseguir publicar, né? Pessoa que tem uma abnegação pessoal. E aí não tem conforto, não tem repouso, não tem onde descansar a cabeça. É trabalho de domingo a domingo. Porque o mundo espiritual, a vida espiritual, o ensinamento, a necessidade da prática constante diária, ela não sai no calendário romano. Ela não está se importando se é segunda ou domingo, se é quarta ou sexta. Não tem sextor. Tem um trabalho. E trabalha todo dia, porque a alma não para. Então, me lembrou um pouco o exemplo da vida dela, justamente porque numa carta, o Walcott, que era o amigo dela, ele teve que dormir em situações assim de higiene, passou frio, uma cama de palha, etc., numa viagem que ele teve que fazer a trabalho, e ele falou, faço isso de bom grado. E eu vejo Jesus um pouco assim também. Tanto que depois que Jesus morre, o que me parece é que os discípulos foram viajar e divulgar os ensinamentos e partilhar os textos. Claro que hoje em dia isso caiu naquela coisa do missionário que vai lá catequizar e destruir a cultura alheia, que eu acho horrível, né? Mas no sentido, acho que dos discípulos, era só preservar o ensinamento, passar adiante, tanto que eles dialogaram muito bem com os povos de outros países, né? O gnosticismo no Egito, ele tomou uma cara, na Síria ele tomou outra, na Bretanha ele tomou outra, porque eles tinham essa capacidade de dialogar a partir do espiritual e não como uma catequese imposta, como uma crença imposta, né? É a impressão que me dá lendo essa passagem. Vamos para 87? Vamos lá. Ixi, agora 87 vai continuar nas nossas angústias aqui.
Miserável o corpo que depende de outro corpo. E miserável a alma que depende desses dois. Bom, o Leloup vai comentar, eu gostei do comentário dele, então eu trouxe aqui. O Leloup vai comentar que o seguinte: enquanto não tivermos consumado o casamento da unidade em nós mesmos, ainda habitamos nos ciclos regidos pela dependência e pelo apego. Esse é o comentário do Leloup. Eu achei muito pertinente, porque aqui nessa passagem 87, Jesus está falando da dependência de um corpo para o outro e da alma que depende desses dois. Complicado para a alma, né? Eu fico pensando na alma, tadinho. Só que a alma não é separada do corpo, né? Mas então, a gente precisa encontrar o casamento na unidade em nós mesmos, e só então a gente vai conseguir sair dessa habitação, desse ciclo de existência que é regido pela dependência e pelo apego, e consequentemente pelo sofrimento. Para quem conhece o budismo, o gnosticismo, ele parece muito budista às vezes. Você não acha, Bruno? Então, o símbolo máximo desse apego, é o comentário do Leloup isso, não é a Laia falando. O símbolo máximo desse apego dualista é o desejo sexual, no sentido de que um corpo precisa de outro corpo para vivenciar algum sentimento de plenitude. Isso é uma lástima, diz o Leloup. Porque é como se naquele momento de união sexual, a gente tivesse um gostinho muito efêmero e de gota em gota, assim, do que é a vivência da plenitude. E por isso, depois, o aspecto sexual vai ser usado como um símbolo para esse êxtase divino. E depois, né, de uma relação sexual, tem o surgimento de uma criança, diz o Leloup. E a criança, ela não tem escolha a não ser entrar nesse ciclo de formação do seu ego, reforço do ego. Quem tem filho sabe como é que é uma criança de 2, 3 anos que está firmando o ego no corpo, batendo o pé e dizendo, não, eu sou, eu quero, né? É muito forte esse momento. E essa criança vai entrar nesse ciclo de gratificação pessoal até ela perceber o quanto isso não preenche aquela necessidade de preenchimento espiritual, aquele vazio, e o quanto cada experiência que a gente vai sendo levado gera sofrimento, às vezes uma alegria temporária que depois acaba e a gente fica assim nesse, vai acabar, como é que eu tento repetir essa experiência, né? A gente fica nessa angústia. E aí é um padrão de se sentir vazio, ansiar por algo, ter esse algo, perder esse algo, se sentir vazio, ansiar por outro algo, e a gente fica nesse ciclo. E aí o Leloup comenta, abençoada é a alma que renasce de um amor livre e incondicional. Complicado. Quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando muito, eu olho para minha filha e eu fico pensando, quando ela era bebê, é uma alma presa aqui nesse corpo, né? Ela não consegue falar ainda. Mas como eu acredito em reencarnação, para mim é um fato, a gente pensa, esse bebê aqui que não consegue falar, que não consegue fazer o seu corpo se mover como deseja, que ainda não tem o seu cérebro plenamente em funcionamento completo, é uma alma de alguém que já foi um adulto, de alguém que já está carregando experiências. Então, miserável dessa alma que depende de estar nesse corpo. E esse corpo que é separado, dividido, lá no mito de criação, né? Separação do homem e da mulher, e aí essa dualidade que é uma eterna busca de retorno para a unidade. Então, miserável dessa alma que fica dependendo dos corpos. Me deu uma angústia, assim, de ler isso, porque realmente é como se fosse uma prisão. E aí, até você crescer, se alfabetizar, ter as experiências do mundo, desenvolver senso crítico, quebrar a cara um monte de vezes, sofrer um monte de vezes, aí você pensa, nossa, é só isso a vida? E aí a gente vai despertando um pouquinho, alguns antes, alguns depois. Mas a gente vê que esse corpo realmente ele põe tantas camadas de experiências na alma luminosa, naquela alma que é a Sofia, a Eva espiritual, que é a vida, né? A gente está falando lá no grupo, a Eva espiritual, ela representa a vida do Logos. E por isso, o despertar dela nos leva à vida eterna. Então, aqui nessas 3 passagens, Jesus está falando da mesma coisa. Ele está falando
que aquele que se torna um filho do homem, ele não repousa mais a cabeça nesse mundo, ele repousa na eternidade, ele repousa no pleroma, ele tem a verdadeira paz. Ele conheceu a morte, mas ele voltou a ser digno de um grande poder e de uma riqueza. Mas enquanto ele está morto, ele é um miserável que depende de um corpo cheio de problema, que dá doença, que quebra, que chuta o dedinho no móvel e quebra, e dói pra caramba. E que miséria é isso. Inclusive a parte da nossa busca de satisfação a partir do desejo sexual ou da gula, etc. Né? Quem aqui não gosta, né, de uma comida gostosa e tal? Eu sempre falo da pizza, né? Mas não só isso. Eu acredito que todos vocês já viveram momentos que a gente está querendo fazer algo mentalmente, pela nossa alma, e o corpo atrapalha. Como é trabalhoso cuidar desse corpo. E por isso que a meditação ajuda muito também para quem pratica meditação. A gente aprender a desligar nosso corpo um pouquinho. Não é sair do corpo, não é abandonar a vida. Mas é não deixar que esse corpo determine como a gente vai viver a nossa vida. Não deixar que os arcontes e esses impulsos de kamamanas do nosso aspecto animal determine como vai ser a nossa busca espiritual e a nossa vida. Então a gente às vezes precisa deixar de depender tanto do corpo, deixar de depender tanto dos mecanismos desse mundo. Difícil, né? Como que a gente faz isso? Alguém quer falar alguma coisa? Senão eu vou fazer um complemento aqui para essas três e a gente parte para a próxima. Só para a gente complementar aqui, eu sempre trago os trechinhos do livro porque é o que sempre me vem à mente, né, gente? Então, vocês me desculpem. Faltou uma passagem do Paulo. Paulo está sendo meu xodó nessas últimas trechos do Evangelho também. É uma referência a 85, né? O Adão foi gerado por um grande poder, não era digno e conheceu a morte. Tem referência à descida, né? E aí, em Coríntios 15, 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Não parece assim que eles estão falando do mesmo assunto? A morte de Adão como a descida e a prisão no mundo e a capacidade de ser vivo novamente, vivificado em Cristo. Então, todos nós passamos por isso. E aqui eu trouxe um trechinho do Apócrifo de João para a gente, que só ilustra um pouco essa passagem do Adão. Cada autoridade contribuiu com uma característica física correspondendo à figura da imagem que haviam visto em sua forma natural. A imagem que eles viram é a imagem do Adão celestial aqui nas águas, certo? Eles criaram um ser de acordo com a imagem do primeiro, o homem perfeito. E disse, chamemo-lo Adão, que seu nome possa se tornar um poder de luz para nós. Está no Apócrifo de João. O texto continua. O homem se manifestou por causa da sombra luminosa que estava nele. Sombra luminosa, cuidado aqui com a tradução, é porque no grego dá a entender o sentido de shade em inglês. Sombra, reflexo, aquilo que se reflete no fundo das águas. Mas não é uma sombra no sentido de escuridão. É uma sombra no sentido de um reflexo. E por isso é uma sombra luminosa. Então, o homem se manifestou por causa da sombra luminosa que estava nele. Quer dizer que há dentro do homem um reflexo daquela luz, porque ele foi criado ao molde. E seu pensamento, o pensamento do ser humano, era superior ao de todos aqueles que o tinham criado. Então, aqui é o momento que Adão vai caindo, mas ele tem essa luz. Quando eles, os que criaram, que seriam os Elohim, lá no Gênesis, né? O pessoal gosta de citar isso, e eu acho fantástico, né? Que Deus criou o mundo, né? No princípio, Deus criou o mundo, aí tem os 7 dias. Quando Deus está traduzido por... Na verdade, a tradução é de Elohim, e Elohim é uma coletividade de seres, coletividade, que bate bastante com a cosmologia gnóstica, porque o demiurgo é Saturno, né? E tem mais 6. O demiurgo é o 7º, são 7 planetas, que eles coletivamente, sendo Yodabaú o chefe deles, criam a humanidade. Então, essa coletividade percebe que a luz na humanidade era superior à própria luz deles. Quando eles olharam, viram que o pensamento de Adão era superior. Aconselharam-se, então, com toda a ordem de arcontes e anjos, né, todos os espíritos construtores,
do cosmos. Então, pegaram fogo, terra e água e misturaram com os 4 ventos de fogo. O fogo, terra e água, e aí o vento tem 4 ventos diferentes. Então, aí tem talvez o espírito, o nefesh, né, toda aquela história que a gente vê na Cabala. E forjaram juntos, causando uma grande perturbação. Então, aqui a gente está vendo a história da queda de Adão. Primeiro, ele é copiado em relação ao homem perfeito. Ele recebe uma luz que é superior aos seus criadores. Aí eles não gostam. Aí eles fazem um molde dos elementos e com isso eles causam uma grande perturbação. E aí colocam Adão na sombra da morte, a fim de que pudessem formá-lo novamente da terra, água, fogo e do espírito que se origina na matéria, que é a ignorância da escuridão e do desejo, e ao falso espírito. Então, por isso que eu trouxe essa passagem aqui. Está falando da descida de Adão e está falando aqui, ó, que colocaram Adão na sombra da morte, igual Jesus falou, que Adão conheceu a morte. A gente não sabe se o apócrifo de João está se referindo a um ensinamento que é o mesmo que está no Evangelho de Tomé, mas a gente encontra as pontes, né? E aqui, quando eles colocam Adão na sombra da morte, para formar ele novamente, ó, mais uma outra vez, com os mesmos elementos, só que dessa vez misturando com o espírito, não o espírito celestial, não o espírito do Logos, não é o Cristo, é o espírito que se origina na matéria. E lembrem que a matéria é uma força inerte, sem vida, né? No sentido gnóstico. Então, esse espírito que se origina na matéria é o falso espírito deles, criado pelos arcontes para confundir. E aí é que surge aquela ideia do diabinho e do anjinho, que tem um falso espírito e tem o espírito do Cristo que habita em nós. E eles ficam tentando conquistar a Sofia, a alma, que é a esposa. Só que a gente fica ouvindo mais o falso espírito, né? Convenhamos. E aí o texto conclui: essa é a caverna do corpo recém-formado com o qual os ladrões haviam vestido o homem, e as amarras do esquecimento. E ele tornou-se um homem mortal, ou seja, ele conheceu a morte, como disse Jesus ali no Evangelho de Tomé. Esse é o primeiro homem que veio para baixo, e o primeiro que foi afastado. Afastado da onde? Do pleroma divino. Mas a epinóia da luz, que é a lembrança do espiritual, é a intuição do espiritual, que estava nele, é aquela que deveria despertar a mente dele. Então, aqui no Evangelho de Tomé, a gente tem um trecho curtinho que fala que ele é gerado por um grande poder, mas que ele conhece a morte, e aqui no Apócrifo de João, a gente tem uma descrição mais detalhada de como esse processo se deu. E parece que ambos estão falando da mesma coisa. Bom, vou para o próximo.